Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente implementou a física do jogo que fez que o nosso player caia com a gravidade. No vídeo de hoje a gente vai implementar a tela de Game Over para quando a gente perder, a gente poder recomeçar o jogo. Preparados? Então, vamos lá! Muito bem, a gente vai começar aqui com esses arquivos, que são aqueles que a gente veio desenvolvendo nas últimas aulas. Caso vocês não estejam nesse estágio, vai aparecer um link aí com a playlist para vocês conseguirem ver na ordem aí as aulas e chegar nesse estágio. Bom, então a gente vai implementar a tela de Game Over, que vai ser essa daqui. Coloquei aqui um plano de fundo, então vai ter Game Over nesse texto, lembrando que vocês podem fazer com um label aqui. E a gente vai colocar dois botões, um aqui para a gente tentar de novo, Try Again, e o outro para sair do jogo. Muito bem, então eu peguei essa imagem aqui, exportei e salvei ela aqui na pasta do jogo. Agora a gente vai implementar essa tela lá no nosso arquivo .kv. Então vai lá no final para a gente adicionar aqui Game Over. Bom, esse Game Over a gente vai fazer como um Blocks Layout. Vamos colocar aqui um widget de espaçamento, né? Então eu estou pensando em um botão em cima do outro, ou seja, Orientation vertical. Aí vai ter um widget para dar espaçamento, similar ao que a gente fez lá na tela de menu. E os botões, né? Menu Button, para a gente aproveitar, né, os designs que a gente fez. Bom, aí vai ter um texto aqui de Try Again. E na de baixo aqui vai ter um texto de Exit, para a gente sair do jogo. Então, on release aqui vai ser app.stop para sair do jogo. E aqui on release vai ser app.root.current igual a game. Ou seja, quando a gente clicar nesse Try Again, ele vai voltar para a tela de jogo, ok? Muito bem. Outra coisa que a gente vai fazer é colocar aquela tela de fundo que eu mostrei para vocês. Então vou reaproveitar esse código aqui do Canvas para a gente colocar aqui e só trocar essa imagem para a imagem de Game Over. Muito bem. Agora a gente vai colocar os espaçamentos para deixar a posição e o tamanho dos botões certinha. Então, aqui no widget eu vou colocar aqui assim, ó, size hint na direção y 1.5. Então, ele vai ter 50% a mais do tamanho que ele deveria ter, né? Então, vai ficar um espaço maior para a parte do título, né, do Game Over aparecer. E na parte de baixo dos botões a gente vai colocar aqui um padding, um spacing no box layout. Então padding, colocar aqui de 600 dp na horizontal e 70 dp na vertical. E aí um spacing de 150 para dar uma espaçada entre os botões, certo? Bom, então é isso, a nossa tela aqui. Agora a gente vai colocar ela no main.py. Então, declarar aqui Game Over Screen e ter um pass aqui. Legal. Bom, para a gente trocar para a tela de Game Over, a gente vai colocar uma condição para que a gente perca o jogo. Então, como que a gente vai perder o jogo? Quando o player sair, né, da tela pela parte de cima ou pela parte de baixo, ou quando a gente bater num obstáculo. Mas isso a gente vai deixar para as próximas aulas, porque a gente ainda não implementou o obstáculo. Então a gente vai colocar assim: se o player self_addis_player.y for maior do que self.height, ou seja, ele ultrapassou o limite superior da tela, ou, né, or aqui. Então, essa condição acontecer, ele vai rodar, ou essa outra condição, self_ids player.y, for menor do que 0. Ou seja, quando ele for menor que 0, significa que ele
passou do limite inferior da tela, né? Ele caiu. Então nessas duas condições a gente vai chamar aqui GameOver, que é o método que a gente vai criar agora. GameOver. E aí aqui a gente vai trocar a tela. Então app-get running app put current e aí game over. E aí essa game over, né, que é o nome da tela, a gente tem que colocar lá no manager que está no KV. Então hashbird KV, vamos adicionar aqui uma tela no manager game over. E aí dá o nome de game over para a gente trocar essa tela, certo? Muito bem, então vamos agora implementar aqui e ver o que aconteceu. Ele caiu, trocou para a tela de Game Over com os nossos dois botões. Se a gente colocar Try Again, ele fica a tela meio preta e volta para a tela de Game Over. Por que ele fez isso? Porque aquela condição ainda está sendo satisfeita, ou seja, o player está lá embaixo ainda, a gente não restaurou a posição dele, por isso que ele está voltando para a tela de Game Over. Então a gente precisa resetar a posição do player. E aqui o botão de sair, ele fecha o aplicativo. Muito bem, então aqui a gente vai ter que definir aqui a restauração da posição e da velocidade do player. Como que a gente vai fazer isso? Com on pré-enter, ou seja, antes de carregar essa tela, antes de mostrar ela, a gente restaura a posição do player, porque senão ele vai estar lá embaixo e depois vai aparecer em cima, né? Vai ficar meio feio. Então, antes de entrar na tela, a gente faz isso. Então, self.idsplayer.y é igual a self.height dividido por 2, ou seja, na meia altura da tela, e self.idsplayer.speed igual a 0, né, que é a condição inicial do nosso jogo. Outra coisa que a gente tem que fazer é tirar, né, a repetição desse self.update quando a gente perde, porque a gravidade ainda está atuando mesmo lá na tela de Game Over. Então a gente tem que chegar aqui no Game Over e chamar clock unschedule para ele parar de chamar self.update a 1/30, ou seja, 30 frames por segundo. Então é a mesma sintaxe aqui, passa o método e quantas vezes ele está sendo repetido, só que coloca aqui unschedule, ok? Muito bem, agora vamos testar aqui o aplicativo e ver o que deu. Deu start, bolinha cai, vai para a tela de Game Over, Try Again, restaurou a posição, caiu de novo, vai para a tela de Game Over. Se a gente clicar aí para cima, também ultrapassou o limite superior, tela de Game Over, e o Exit ele sai do jogo. Muito bem, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo.